A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Ezequiel, capítulo 17. Deus abençoe a nossa leitura para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. A parábola das duas águias e da videira. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe o enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. Dize assim o Senhor Deus: uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano, elevou a ponta de um cedro, arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou. Tomou a muda da terra e a plantou no campo fértil. Tomou-a e pôs junto às muitas águas como salgueiro. Ela cresceu e se tornou a videira vil muito larga, de pouca altura, virando para a águia por os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira e produzia ramas e lançava renovos. Houve outra grande águia de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes, estendeu para ela os seus ramos, desde a cova de seu plantio para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e dar frutos e ser excelente videira. Assim diz o Senhor Deus: acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes e não cortará o seu fruto, para que se sequem todas as águias, as folhas de seus renovos? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar por suas raízes, mas ainda plantada prosperará. Acaso tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará. Desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Dize agora a casa rebelde: não sabeis o que significam essas coisas? Dize: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei aos seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Tomou um estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará, escapará aquele que faz tais coisas, violará a aliança e escapará, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo o juramento desprezou e cuja aliança violou. Sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes, para destruir muitas vidas, pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas essas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, e o meu juramento se desprezou, e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso o meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele, por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, caíram à espada, e os que restaram serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu sou o Senhor, o disse.
Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei do principal dos seus ramos, cortarei o renovo mais tenro e plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, produzirá ramos, dará frutos e fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos o aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, disse e o fiz. Ezequiel capítulo 18. Responsabilidade é pessoal. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferes este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Também, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi estes provérbios em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, um homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher de seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não comprimindo ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos seus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre ou necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer a abominação, emprestar com usúria e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, e o seu sangue será sobre ele. E eis que se gerar um filho que veja todos os pecados de seu pai, que seu pai fez, e vendo-os e não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retirar o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura aos juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e o fez o que não era bom no meio do seu povo. E eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizei, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele.
Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus mandamentos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão, com que se transgrediu no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida, pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu. Certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é reto. Não são os meus caminhos direito, ó casa de Israel. E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões e iniquidades. Não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós coração novo e espírito novo, pois porque morrerias, ó casa de Israel. Não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel capítulo 19, a parábola do leão enjaulado. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, dizem: quem é tua mãe? Uma leoa entre os leões, o qual, deitada entre os leãozinhos, criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho. Aprendeu a apanhar a presa e devorar homens. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que elas fizeram e levado com um gancho para a terra do Egito. Vendo a leoa frustrada e perdida a sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas e a tornou desertas as cidades deles. Ficaram estupefatos a terra e seus habitantes, ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede. Foi apanhado na cova que eles fizeram. Com um gancho, meteram-no na jaula e levaram ao rei de Babilônia, e fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. A tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas, plantada à borda. Ela frutificou e se encheu de ramos, por causa de muitas águas. Tinha galhos fortes para cedro de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos,
foi à vista na sua altura com a multidão deles, mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento original secou-lhe o fruto, quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora esta está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu o fogo e consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cedro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. E assim nós lemos agora até o capítulo 19, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe de maneira especial, povo de Deus. Até o próximo vídeo.